Vocês já devem ter ouvido falar na Dolly, uma das marcas mais icônicas do Brasil. A Dolly não ganhou notoriedade não só pelos seus produtos, mas também pelo seu clássico mascote, o Dolinho. E mais recentemente por uma batalha jurídica que pode colocar em xeque todo o trabalho da empresa. Como será que tudo isso começou? Qual é a história da Dolly e o que a Coca-Cola tem a ver com tudo isso? Já vai deixando o seu like que vamos ver tudo isso a seguir. Tudo começou em 1987, quando o paulista Laerte Codonho, então com 26 anos, decidiu criar uma marca de refrigerante de preço acessível, tendo o sabor Guaraná como principal. Em busca de criar diferenciais, o empresário decidiu apostar na criação de um refrigerante dietético, em um momento em que o mercado brasileiro não tinha tais opções. Porém, até aquele momento, a produção de refrigerantes dietéticos era proibida por forma de uma lei editada em 1973. Ainda assim, Laerte decidiu pleitear na justiça o direito de produzir a bebida e conseguiu, com uma sentença favorável expedida pela Justiça de São Paulo, ainda em 1987. E foi dessa forma que surgiu o Diet Dolly, o refrigerante dietético de Guaraná, que, segundo Codonho, foi o primeiro gênero em todo o Brasil. Entretanto, apesar de conseguir uma sentença favorável à produção do Diet Dolly, foi alvo do poder público, que alegou que a Dolly tinha sim o direito de produzir o refrigerante, mas não de vendê-lo, o que embargou as vendas da bebida, que só voltou ao mercado depois que uma nova batalha jurídica autorizou a sua venda. Nos anos seguintes, o Guaraná Dolly conquistou grande sucesso, principalmente nos estados de São Paulo, e a empresa incorporou sua linha de produtos com outros sabores de refrigerante, como limão, laranja, uva e cola. Famosos pelo preço acessível, as bebidas Dolly começaram a impactar o mercado paulista e, segundo Codonho, foram determinantes para que a Coca-Cola e outros fabricantes abaixassem seus preços para impedir o crescimento da marca. Em um cenário de grande competição, a marca se consolidou e traçou uma estratégia para conquistar o mercado nacional através de propagandas e comerciais em redes de TV aberta. Com pouco orçamento, a marca conseguiu espaço em uma emissora que estava começando a despontar no início dos anos 2000 e que havia substituído o canal da extinta TV Manchete, que foi a Rede TV. Ainda assim, o orçamento enxuto não permitia que a Dolly tivesse grandes gastos na produção dos comerciais, e foi nesse momento que a criatividade de Laerte Codonho se aflorou. Diante do sucesso do programa Teletubbies, ele resolveu criar um mascote. Ele mesmo desenhou, e foi aí que surgiu o Dolinho, um ícone da propaganda nacional. A estreia do personagem se deu uma ação visando o público infantil, que contava com os próprios filhos de Codonho na propaganda, e todas as ações e falas do Dolinho eram inicialmente coordenadas pelo próprio empresário. Em conjunto, a empresa também apostava em jingles repetitivos que ajudaram a popularizar a ideia do sabor brasileiro, apostando também no espírito patriótico dos consumidores. E com esses ingredientes, a Dolly usava as armas que possuía dentro de um arsenal limitado, mas criativo, que usava e abusava de artifícios que dividiam opiniões e que colocaram a marca na cabeça dos consumidores brasileiros. Dessa forma, a marca conquistou relativo destaque na mídia nacional a partir dos anos 2000. E ao mesmo tempo começou essa história confusa e repleta de reviravoltas e revanche com a Coca-Cola. Segundo Codonho, a principal confusão começou quando uma série de notícias falsas e difamatórias contra a Dolly foram propagadas em vários pontos da cidade de São Paulo, incluindo estações de metrô e pontos populares, onde estava presente o público consumidor da bebida da empresa. Dentre as inverdades estavam acusações de que a bebida era preparada com ingredientes extremamente nocivos à saúde e que as pessoas deveriam ter cuidado com a marca. Na mesma época, o empresário alega ter sido coagido por representantes da Coca-Cola, que o teriam ameaçado e garantido que a Dolly seria extinta do mercado. E em sua defesa, o empresário publicou um vídeo caseiro de uma conversa entre ele e um então executivo da FEMSA, a empresa responsável pela comercialização da Coca-Cola no Brasil. E na gravação feita pelo próprio empreendedor, é dito que a gigante não medirá esforços para eliminar a concorrência e a partir dali, supostamente, estaria lançando uma guerra entre a Dolly e os representantes da gigante americana Coca-Cola. Desde então, Codonho passou a expor constantemente a gravação das conversas, que inclusive foi material de uma das propagandas da Dolly, inclusive em um extenso programa da Rede TV que foi exibido em 2003.
Além de alegar as ameaças, ele também deu início a uma campanha contra a Coca-Cola, acusando a gigante de utilizar em suas bebidas uma preparação obtida a partir da folha de coca, o que é proibido pela lei brasileira. De acordo com ele, a gigante utilizava um extrato importado e contém a substância proibida de forma mascarada, de modo que ela não é detectada em uma análise simples, e que o fato poderia ser atestado mediante análise química detalhada. Apesar disso, tais informações nunca foram publicamente demonstradas e foram imediatamente desmentidas pela empresa Coca-Cola. Em paralelo, ele também acusou a gigante de concorrência desleal e de supostamente ter problemas com o fisco brasileiro. De todo modo, a animosidade entre a Coca-Cola e a Dolly ficou em silêncio pelos anos seguintes, e a Dolly continuou crescendo, tornando também o Dolinho extremamente popular, principalmente nas redes sociais. E o crescimento foi tão expressivo que, segundo a consultoria ACN Nielsen, em 2015 a Dolly já detinha 10% do mercado nacional de refrigerantes no Brasil, mesmo sendo vendida apenas na região sudeste. E tal fato era possível graças ao impressionante market share de 30% na Grande São Paulo. E já no ano de 2016, a marca alcançou o seu auge, ao contar com mais de 2.000 funcionários e 4 fábricas. Porém, foi a partir daí que começou o inferno astral da empresa. A Dolly foi acusada de comandar um sofisticado esquema de sonegação fiscal que poderia chegar a mais de 4 milhões de reais em tributos não pagos, tanto na esfera federal quanto na estadual, e os valores seriam devidos desde 1990. Além disso, pela acusação, o dono da fabricante também estaria envolvido em um esquema de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação e formação de quadrilha. Nesse meio, Laerte Codonho alegou que havia sido vítima de um golpe do seu próprio contador, Rogério House, dono da RSD, assessoria contábil, que, segundo ele, havia falsificado documentos e guias fiscais em um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da Dolly, direto para o bolso do contador. Pela fraude, a Dolly pagava as guias falsas acreditando estar pagando para o fisco, quando na verdade o dinheiro ia para a conta do próprio House. O fato foi endossado pelo sócio minoritário RSD, Essal Domingues, que tinha apenas 1% da participação da empresa, e mesmo assim fez um acordo de delação premiada em que revelou o esquema e devolveu parte do dinheiro desviado. Já House está sendo processado e amplamente investigado pela Polícia Civil desde então. Em outra ponta, a Dolly celebrou o acordo para quitar as dívidas de ICMS que ficaram pendentes na situação, que totalizaram mais de 33 milhões de reais. Contudo, o suposto golpe não foi suficiente para convencer os procuradores responsáveis pelo caso, que conseguiram na justiça o bloqueio das contas da empresa, o sequestro do bens de Codonho e a quebra de seu sigilo fiscal e até mesmo a prisão do empresário. Na ocasião, Laerte teve sua prisão filmada e chamou a atenção do país com uma folha de papel escrita com batom, que dizia que ele estava sendo preso pela Coca-Cola, que ficou 8 dias preso até ter a prisão suspensa. No mês seguinte, com o bloqueio, a Dolly pediu recuperação judicial e teve que fechar uma de suas fábricas, demitindo 1.000 funcionários. Respondendo em liberdade, Codonho também foi acusado de ser proprietário da empresa Lumia Capital Industries, uma empresa sediada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e que havia feito uma operação de compra e venda de um imóvel no interior de São Paulo, avaliado em mais de 1 milhão de reais. Em sua defesa, Codonho alega que não é dono da Lumia Capital Industries e que, na verdade, ele é proprietário de uma empresa de nome semelhante, a Lumia Industries, também sediada em Nevada. A empresa não tem patrimônio ou movimentação e foi criada para uma futura expansão internacional da Dolly, que não aconteceu. A alegação foi aceita pela Justiça 1 ano depois, que descartou a participação da empresa de Codonho na transação imobiliária. Enquanto os processos acontecem, a Dolly tenta sobreviver e passou também a contra-atacar juridicamente. No todo, são 2 grandes acusações, uma na esfera estadual e outra na esfera federal. E de acordo com Codonho, a Neoway tem como investidores a própria Coca-Cola Company e o brasileiro Jorge Paulo Lemann, principal acionista da Ambev, dono do Guaraná Antártica e distribuidora da Pepsi no Brasil. A alegação do empresário foi endossada pelo Ministério Público de São Paulo, que abriu uma investigação para averiguar se a Neoway agiu de forma indevida no curso das investigações. Enquanto isso, a Dolly conseguiu desbloquear parte das suas contas, mas mesmo assim tem dificuldade de honrar com seus compromissos. Mas de forma surpreendente na esfera federal, a Dolly conseguiu virar o jogo.
E com a vitória provisoriamente, a Dolly tenta continuar e Laerte Codonho também se movimenta para responsabilizar os procuradores estaduais por suposto abuso de autoridade, em um processo em que ele pleiteia também indenização por danos morais. Mas novas acusações apareceram e dessa vez contra uma empresa que prestava serviços para a Dolly, conhecida como Raj. De acordo com as denúncias, a empresa também teria efetuado fraudes contra o fisco e estaria envolvida com Codonho. Ele, por sua vez, negou qualquer participação no quadro societário da empresa, alegando que se trata apenas de uma prestadora de serviço, que inclusive se defendeu da acusação, alegando também que não tem relação com o empresário. Entre idas e vindas, essa batalha entre a Dolly continua, colocando em dúvida o futuro da empresa. Ainda assim, segundo Laerte Codonho, não vão conseguir quebrá-lo e a Dolly vai sim sobreviver. E a resposta só o tempo dirá, né? De toda forma, a história Dolly é um motivo de muita curiosidade e uma história que merece ser relembrada. Mas e você, sabia de toda essa história da Dolly? Deixa aqui nos comentários. Também deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. E se você tem um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Um abraço e até o próximo vídeo.